Olá pessoal, eu me chamo Leandro Domiciano dos Santos e para quem não me conhece, eu sou um profissional de supply chain que atualmente estou me aventurando aí no mundo de ciência de dados. Eu estou trabalhando atualmente em um projeto particular aqui, né? Deixa eu mostrar minha tela. É basicamente um dashboard em Power BI que contém scripts, né, de Python e que deu bons resultados no momento em que eu pude criar, por exemplo, uma análise preditiva e prescritiva desses dados. Então, eu consegui inserir, por exemplo, um script de Python, fazendo uma previsão de demanda, basicamente utilizando o modelo Sarima. Deixa eu lhe mostrar o modelo de AutoArima aqui, né? E para, digamos assim, fazer as recomendações de produção, eu utilizei uma solução aí de programação linear, né? Simplesmente minimizando o custo da produção. Eu basicamente comecei a fazer isso e a minha primeira dúvida que surgiu foi exatamente se o modelo Sarima é um modelo muito bom, machine learning, para aplicar a previsão, para fazer essas previsões de dados para os próximos 6 meses. O que eu decidi fazer então foi fazer simulações com o modelo Sarima em comparando esse modelo com outros modelos que existem e são muito considerados excelentes modelos para previsão de demanda, de forecasting para os próximos meses. Tá? E deixa eu entrar aqui no meu VS Code. Eu vou usar o Sarima, eu vou comparar ele contra o modelo de XGBoost, que é uma abreviação de Extreme Gradient Boost, mais em seguida eu vou comparar ele com outro modelo de rede neural. O modelo XGBoost ele é um modelo muito popular em ciência de dados porque ele já ganhou várias competições no Kaggle, que é um site para cientistas de dados. Então ele já é um modelo robusto e que ele se adapta muito bem com dados que não são lineares. Tá? Para que vocês entendam mais ou menos o que é um modelo XGBoost, eu fiz uma simulação manual aqui. Mas inicialmente, deixa eu mostrar os dados, como eles foram preparados. Eu vou fazer essa simulação baseada em dois tipos de dados. Um dado com um random walk e um dado onde você tem uma série de dados com tendência e sazonalidade. Como eu construí esses dados? Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui. Bom, o Random Walk são uma série não estacionária, né, que se você for utilizar, por exemplo, o modelo ARIMA, ele vai simplesmente derivar na primeira ordem e vai lhe dar vamos dizer assim, uma reta, ou pelo menos a melhor previsão para os meses futuros é o atual valor deste mês. Então o que acontece? Como eu criei isso? Eu simplesmente criei uma coluna com random, com valores aleatórios, aqui está a distribuição desses erros aleatórios, né? Ele tem uma distribuição normal. E inicialmente eu botei um número qualquer, 40, e depois simplesmente nas séries seguintes, vocês podem ver que eu vou pegar simplesmente a demanda do mês anterior e aplicar uma variação randômica. Então, no final de tudo, se você for pensar bem, a média desses erros é praticamente zero. Né? Nesse caso aqui eu posso aplicar, por exemplo, alterar isso e, por exemplo, dar mais uma. Está demorado hoje. Vamos lá. Você simplesmente entra no Excel, Random Number Generation, e você pode, por exemplo, vou aplicar 400 números com distribuição normal, sendo que vou botar aqui a média seja zero e uma Standard Deviation de 2, por exemplo, ou pode ser de 1, como queira. Né? Botei 2 para deixar um pouco a curva um pouco mais larga. Você pode ver que ele vai gerar uma nova série de números aleatórios e no final você vai ter vamos dizer assim, um outro pattern, uma outra diferenciação aqui com relação aos dados.
Perceba que naquele anterior eu não tinha valores negativos, então eu criei uma série de dados com um random walk, logicamente não tendo uma venda negativa. Deixa eu regerar esse número aqui, vamos ver se sai um outro shape, a curva. Ok, interessante, né? Alguém poderia dizer até que isso aqui tem um trend negativo, depois ele está subindo a partir de agora, mas na verdade os erros são aleatórios. Não existe nenhum trend em relação nenhum trend, nenhuma sazonalidade em relação aos dados. E para gerar o arquivo de Trend and Season, eu fiz a mesma coisa, gerando uma coluna de erros aleatórios. Coloquei vamos dizer assim, algo que simule, por exemplo, um ciclo aqui, né? uma sazonalidade. E logicamente uma coluna de trend, simplesmente multiplicando um número por um fator, aí, por um coeficiente. Bom, vamos lá à simulação. Bom, vamos carregar os dados. Vamos inicialmente fazer o seguinte. Deixa eu explicar para vocês o que é o XGBoost. Né? O XGBoost ele é um modelo baseado em árvores. Nesse caso, como é contínuo, o Y é contínuo, então no caso seria uma regressão, uma árvore de regressão. Ele simplesmente faz uma adaptação dessa árvore com relação ao pattern, com relação ao shape da curva, né? O shape da sua série de dados. Então, vou carregar aqui praticamente e vou gerar digamos assim, uma equação ou uma curva, onde você tem uma equação de terceiro grau aqui, né? Seria um polinômio de terceiro grau. Se a gente for dar uma olhada, veja como ele tem esse shape aqui. A árvore de regressão ela é muito interessante, por quê? Porque eu vou gerar uma com 2 aqui, com o número 2, com máxima profundidade 2. Ele é basicamente isso, né? Ele vai gerar digamos assim, um número médio para um determinado range de dados, né? Mas você deu uma profundidade 2. Então ele basicamente faz o seguinte: se o número é menor, se o x é menor que menos 0.872, sim, ele vai para cá. Se ele é menor que do ponto 274, bom, vai para cá. Então os valores aqui, por exemplo, de menor que 2.47, no caso aqui, ó, 0.247, ele tem essa média aqui com o mínimo squared error, né, de 0,028. Ele vai adaptando exatamente com o mínimo squared error. Quando o número é maior do que 2.247, ele tem um novo valor, que é 4.4.798. Perceba que ele vai fazendo digamos assim, uma árvore, vai ajustando essa árvore e gerando resíduos. Né? O XGBoost vai fazer isso e vai ajustar esses resíduos na próxima etapa. Na próxima etapa ele vai simplesmente regredir esses erros e vai, deixa eu botar em 2 de novo, vai fazer uma regressão dos resíduos e vai ajustar a árvore inicial, já incluindo esse valor aí dos resíduos. Tá? Você pode ver que ele já deu um número bem mais adaptável, ou bem mais ajustável à curva. E se você for incrementar, ou por exemplo, como eu fiz agora, botar um número de máximo de profundidade maior, ele vai te dar uma árvore muito mais detalhada, óbvio. E ali, logicamente, nessa árvore aqui, ele vai simplesmente já gerar uma coisa mais adaptada e uns erros menores. Se eu colocar isso para 3, ele vai ajustar os resíduos com relação a isso. E no final ele vai ter uma árvore muito mais adequada digamos assim, ao shape da curva. Tá? Bom, isso é o como funciona. O XGBoost ele vai fazer isso várias vezes até ele chegar num número aí que seria adequado, ou pelo menos num perfect fit aí na curva. Tá? Vamos aos modelos. Eu vou inicialmente carregar meus libraries que tenho aqui. Tá? Ok. Agora eu vou carregar os dados do Random Walk. Esse aqui é o que eu havia feito, né? E até parece que ele tem uma tendência e também parece que ele tem uma certa sazonalidade. É só aplicar o GBoost. Inicialmente eu criei somente como período, como features, né? Como fala features é basicamente a demanda independente, a variável independente. E o y target se fala que é a variável dependente. Ele me deu um modelo
Que até faz sentido, porque se você pensar no Random Walk, como havia dito, né, a melhor previsão para os próximos meses é o que acontece nesse mês, visto que os próximos meses você tem uma variância, uma variação, né, randômica, onde a média é zero, então nada mais justo que dizer que os próximos meses seria exatamente uma linha reta. A mesma coisa o Sarima deve fazer isso, ele vai aplicar a primeira derivação, a ordem de derivação de ordem 1 e vai gerar provavelmente uma reta também. Eu inicialmente até fiquei contente com esse resultado, né? Mas aí vamos ao próximo passo. Está aqui, igual. Bom, vamos iniciar agora com uma demanda que tem a sazonalidade e uma tendência. Vou carregar esses dados, tá? Aqui está, os dados. E nesse caso eu fiz ingenuamente, vamos assim dizer, né? Utilizando os features data e período. Perceba que quando eu falo pro XGBoost me gerar com períodos futuros, né, ele simplesmente ele não tem esses dados de período. Assim, digamos que eu faça ele treinar com os dados de 1 a 400. Eu falo, agora me gera uma previsão com 401, 402, períodos 401, 402, 403. Eu digo que isso foi ingênuo porque perceba que ele realmente regride, né? Mas para números maiores, ele simplesmente vai falar, ok, o valor é o mesmo. Então, na verdade, foi isso que aconteceu inicialmente. Quando eu fiz isso, eu criei então, pensei no seguinte, eu vou gerar demandas defasadas para me gerar uma previsão para as próximas demandas. Vamos ver o que acontece. Ao invés de períodos, estou usando demandas defasadas para me provisionar ou prever a demanda do mês atual. O mesmo pattern, a mesma situação. Modelos de árvores não são bons exatamente por isso, porque eles não conseguem extrapolar. Você vai passar para ele uma demanda defasada, mas quando ele chega nas últimas demandas defasadas, ou seja, vou precisar que você me preveja para os meses seguintes, essa demanda ainda não tem sido treinada, não foi treinada. Então você realmente não consegue fazer uma extrapolação quando o modelo tem uma tendência em XGBoost. Modelos baseados em árvore, XGBoost, Gradient Boost, Random Forest, nenhum desses aí serviriam para fazer uma previsão de demanda para uma série temporal. Bom, o Sarima, obviamente, ele já vai capturar todas essas tendências e a sazonalidade e vai lhe dar um valor até adequado para isso. Dessa vez eu estou usando dados defasados também, separando em treino e teste. E quando eu comparo com os dados reais, eu vejo que essa previsão está quase bem adequada ao que realmente aconteceu. Ou seja, eu tirei simplesmente o treino, essa base de dados, e o teste, essa é a base de dados, como se simulando vamos dizer assim, a mesma coisa que eu fiz no Gradient Boost, como se não tivesse acontecido. Quem trabalha com com data science sabe para que se calcular um erro absoluto médio, você precisa separar a base de treino e teste. Bom, no final de tudo, eu percebi que realmente o XGBoost não performa muito bem para modelos de série temporal. Bom, se eu fizesse o XGBoost com esse mesmo desenho, né, com demanda defasada, como ele se comportaria com Random Walk? Perceba que com o Random Walk, como ele já treinou esse tipo em dados passados e defasados, ele conseguiu reproduzir bem o pattern, vamos dizer assim, a sequência dos dados, né, da série seguinte. Então ele é muito bom realmente para fazer isso quando você não tem uma tendência. E aplicando o Sarima, a gente já viu, né, qual foi o resultado, mas vamos aplicar novamente com essa estrutura de dados aqui, separando em treino e teste, só para fazer para efeito de comparativo, para saber qual que tem o mínimo ou a média absoluta de erro. Quem tem a melhor média, quem tem a menor média. Né? Perceba que o XGBoost ele sai muito melhor que o Sarima em casos de Random Walk. Okay? Bom,
Dito isto, eu comecei a fazer então com o modelo de rede neural. Existe uma rede neural recorrente. Quando você escreve um texto em um editor de texto, ele autocompleta isso, né? Ele tem uma certa memória, então ele pega dados defasados e, vamos dizer assim, estima aquilo que você, na hora que você está escrevendo, aquilo que você vai escrever, no caso, ele te dá uma sugestão. É aplicável do mesmo jeito, né? Só que esse LSTM é um tipo de modelo já um pouco aprimorado. Ele tem vamos dizer assim, tem uma porta de esquecimento. Aquilo que foi importante, ele guarda. Aquilo que não foi importante, ele esquece, né? Ele é um modelo aprimorado de rede neural recorrente. Vamos ver como é que ele vai sair no Training Season. A rede neural tem um pequeno problema, porque os dados eles têm que ser modificados, vamos dizer assim, né? Perceba que eu estou fazendo um scale, né? Escalando os dados, e eu vou mandar ele agora treinar esse modelo. Cada treino é uma época, vamos dizer assim. E a tendência é ele diminuir, né, a perda com cada época. Aqui ele já parou, não precisava de tanto 50 épocas, eu acho que somente 9 já era o suficiente. Ele vai ficar rodando até 50 vezes, indo e voltando, tentando reduzir, vamos dizer assim, a perda, que seria baseada em gradiente descendente e tudo mais, né? Com learning rate e tudo. Bom, ok, vamos ver a previsão, né? E vamos ver como se comporta. Ele também recebe, ele é muito bom. Perceba que ele está tentando, inclusive, prever os movimentos aleatórios. Esse foi um ponto muito importante que a gente vai falar sobre isso. No final de tudo, né, no caso, se você for pensar bem, o que melhor performou aqui, no caso, por incrível que pareça, foi o Sarima. Bom, esse é um ponto. Não são todos os casos que eles vão fazer isso, mas o mais importante em tudo isso, né, é você perceber que o Sarima ele é tão bom e ele lhe dá uma curva smooth, vamos dizer assim, mais adequada, um fit, ou uma curva, um best fit na sua curva. Ele não tenta prever movimentos aleatórios. Isso é bem importante, porque no modelo de rede neural recorrente, ele vai realmente verificar quais são os últimos movimentos aleatórios que ocorreram e vai tentar prever esse tipo de movimentação. A gente sabe que numa distribuição normal, como a gente viu aqui no Excel, 50% dos dados são positivos, 50% são negativos. Não tente prever movimentos aleatórios. Isso não faz sentido. Principalmente porque esses movimentos, esses erros em relação a uma demanda prevista, eles já são incorporados ao safety stock. Então, no final de tudo, o que eu percebo é o seguinte, que muita gente fala que o Sarima é um modelo tradicional, que existem modelos muito ou melhores até em machine learning. Eu tenho essa dúvida. Na verdade, é assim, eu fiz essa simulação com dois tipos de modelagem distintas, muito bons por sinal, mas de toda forma, o modelo Sarima, que para mim é o melhor, é o que melhor performou. Eu vou continuar utilizando esse modelo no meu Power BI e, bom, no próximo passo, no próximo vídeo, eu vou tentar explicar como eu cheguei numa análise prescritiva. O modelo que eu estou usando é um modelo de programação linear, na verdade é um MILP, né? É um Mixed Integer Linear Problem. Ele vai, vamos dizer assim, ele usa, além disso, ele usa as variáveis também binárias, onde você pode habilitar e desabilitar um centro de trabalho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.